Bom, no vídeo de hoje nós vamos apresentar o processo de pedidos corporativos aqui no Lumina ERP, tá? Então, primeiramente, a gente vai precisar ter um coletor de custo. No caso, eu já estou logado aqui no coletor de custo que eu defini para permitir pedidos corporativos, que é esse pede corporativos, compras corporativas. Para você fazer isso, você tem que ir lá em principal, coletor de custo, encontra, seleciona lá o seu coletor e em geral um, né, então, por exemplo, pedidos, pede, deixa eu encontrar aqui embaixo, compras corporativas. Em geral um, a gente tem um parâmetro aqui, tá, que é habilitar pedidos corporativo, que ele precisa estar habilitado para que a gente possa gerar pedidos corporativos dentro dessa obra. Tá? Apenas uma obra no Lumina poderá ter esse flag ativo. Uma vez feita essa configuração, note que os menus aqui eles já ficam mais simplificados, porque nesta obra apenas os recursos de suprimentos, né, para gerar pedidos, eles estão habilitados. Então a gente vai gerar um pedido corporativo a partir de uma requisição aqui nessa obra. Entrando aqui na visão executiva, a gente vai ter um projeto bem simplificado, porque nessa obra a ideia é que a gente não tenha a necessidade de ficar explodindo aqui uma WBS grande e tal, porque não vai ter gestão de custos aqui. É só para a gente ter uma tabela de preços negociada. Essa é a ideia do pedido corporativo. É a gente fechar um preço com um fornecedor e uma condição de pagamento com os seus itens lá no pedido. Negociamos os preços, vai ter uma data de validade esse pedido, e aí, uma vez que as obras vão precisando daqueles itens que já existe um pedido corporativo negociado para eles, ele pode consumir do pedido corporativo ao invés de ficar acionando o departamento de compras lá de suprimentos para gerar mapa, etc. Ele já vai direto no pedido feito e já trabalhado para que ele possa consumir os insumos e gerar um pedido de verdade na obra, que vai ter a sua alocação, vai ter todo o processo certinho lá na obra depois, tá? Mas essa é a ideia do pedido corporativo. Então, eu vou nessa única atividade que eu tenho aqui, né? Eu tenho os meus itens aqui embaixo, a minha composição de custos, acabei tirando aqui da tela, que eu vou gerar um pedido corporativo. Então, por exemplo, vamos solicitar aqui, pode ser aqui esse aço CA25, 10 milímetros barra reta. Tá? Então, eu vou selecionar aqui 1000 unidades desse item. Tá? Eu poderia colocar já um preço aqui desse material, porque eu já negociei, já sei o valor. Mas eu poderia, a partir dessa requisição, gerar um processo de cotação, né, que a gente vai colocar os fornecedores e fechar depois o pedido corporativo para o fornecedor que ganhar aquela cotação. No caso aqui, como o objetivo é mostrar o processo do pedido corporativo, eu vou pular esse processo de cotação e já vou gerar um pedido direto, que assim a gente ganha tempo aqui no vídeo. Tá? Vamos supor que a gente já negociou, já fez o processo e vamos fechar com o fornecedor e a barra aqui é de R$ 100. Eu não tenho ideia, tá? É só uma simulação. Aí colocando aqui, a gente já vai ter no montar a requisição o item, né, que a gente colocou lá atrás. Aqui é o processo normal de requisição do Lumina. Vou montar a requisição 6, montei a requisição, vou transmitir agora a requisição. Ó, a requisição 6 está aqui e ele só tem duas opções aqui, ó, dois caminhos. Ou você vai gerar uma cotação, ou você vai gerar um pedido direto. Vamos gerar um pedido direto para a gente ganhar tempo aqui. Tá? Então eu vou falar que está faturado contra a Lumina aqui nessa obra. A condição de pagamento é um dado importante. Essa condição de pagamento ela vai ser a condição válida para o pedido de verdade que será gerado lá na obra depois. Tá? E eu vou pegar aqui um fornecedor qualquer aqui da minha base. Tá? Fornecedor aço, corteza, aço e ferro. O de aço, unidade de São Carlos, por exemplo. Tá? Então a gente está gerando um pedido.
na verdade, uma requisição que vai dar origem a um pedido, tá? Então a gente vai, ó, essa é uma parte importante, data de expiração do pedido. O pedido corporativo ele não é válido eternamente, né? Existe um período de validade desse pedido que você negocia com o fornecedor. Vamos supor que ele será válido aqui até o dia 31 de julho, tá? E aí, poderia colocar uma observação aqui, aqui é o processo de aprovação do pedido, etc. Tá? Essa é uma telinha que tem uma customizaçãozinha nessa base, provavelmente não vai aparecer para vocês, mas como eu estou fazendo um pedido direto, ele pede uma justificativa. Tá, então eu vou liberar agora essa requisição, tá? Que a gente acabou de fazer, e aí a gente vai liberar o pedido, e aí eu vou consumir esse pedido em uma obra valendo. Eu vou pausar um pouquinho o vídeo para a gente ganhar tempo com as aprovações, porque esse não é o intuito do vídeo, e a gente já volta diretamente acessando uma obra e consumindo esse aço que a gente acabou de gerar um pedido corporativo lá na obra. Tá? Pronto, pessoal. Então, eu aprovei o pedido, na verdade, aprovei a requisição, depois o pedido. E aí, abrindo a lista de pedidos aqui dessa obra, né? Estou naquela obra de pedidos corporativos, eu vou ver a lista, eu tenho aqui 4 pedidos e esse pedido que a gente acabou de fazer, que é o pedido do Aços São Carlos Comércio. Tá? Imprimindo esse pedido, eu tenho aqui as informações, né, daquele aço que a gente comprou, né, e a quantidade e o preço. E esse é um pedido válido até 31 de julho. Tá? Então, agora, pessoal, qual que é a ideia? Se a gente for pedir esse material em qualquer outra obra do sistema, ele vai identificar que esse item ele existe aqui nesse pedido corporativo 4 da obra Pedidos Corporativos aqui. Tá? E aí, ao invés de você fazer todo um processo de suprimentos, de cotação desse aço, ele já vai garantir esse preço aqui, contanto que você esteja fazendo isso dentro do período de validade desse pedido. Né? E aí você consegue fechar um pedido de verdade numa obra que vai ter a apropriação, a locação para esse fornecedor com essa condição de pagamento, que, tá? E também com esse item e com esse preço. Tá? Você ainda vai poder, ele não mostrou a condição de pagamento aqui nesse item, nesse pedido que eu imprimi, mas lá na hora que a gente for gerar o pedido, ele vai mostrar. Tá? E a gente ainda vai ter a possibilidade de fazer um ajuste de ICMS frete, né, para esse pedido no momento que a gente estiver gerando ele lá na obra. Tá? Então, que é o que a gente vai fazer agora. Então, se a gente mudar aqui de obra, vamos para uma obra de exemplo aqui, por exemplo, essa obra 1717. Tá? Então, eu vou abrir aqui a visão executiva, e aí eu vou usar de exemplo, eu acho que eu já tenho até uma composição de custos nessa obra aqui, dentro da atividade de cobertura, que eu tenho esse aço, mas se eu não tivesse, eu poderia, ó, então nessa linha de cobertura, eu já tenho uma composição que eu coloquei aqui alguns itens. Tá vendo que alguns itens dessa composição, ele já marca aqui que ele tem um saquinho de dinheiro aqui, que é o pedido corporativo. Isso significa que se eu solicitar esses itens, ele vai pegar lá do pedido corporativo. Olha aqui aquele aço CA25, 10 milímetros, barra reta. Tá? Então ele está aqui. Se eu colocar um novo item aqui, né, conforme eu vou navegando aqui na minha base de materiais, tá vendo? Ele já vai apontando com esse saquinho de dinheiro aqui na base de materiais quais são os itens que tem pedido corporativo negociado. Tá? Então, vamos supor que eu queira fazer agora uma requisição desse aço aqui na obra. Tá? Eu vou pedir aqui, por exemplo, sei lá, uma quantidade de 100. A quantidade proposta é maior do que a quantidade disponível. Ok. Na verdade, eu vou fazer diferente aqui. Eu vou clicar 2 vezes na moedinha, eu vou importar o preço do pedido corporativo. Aí ele encontrou 2 pedidos para esse item. Né? Eu acabei fazendo um exemplo lá de um pedido que foi esse de R$ 100, mas eu já tinha um outro com 89. Eu posso selecionar qual que eu vou querer fechar. Tá? Se é com esse aqui, inclusive eu tenho fornecedor. Ó. Um foi com
Corteza, ferro e aço, e outro foi com o de aço. Vamos pegar esse aqui, que foi o que a gente fechou agora, tá? Vou pegar aí, ó, ele mudou para R$ 100, tá? Eu vou colocar aqui uma quantidade de 50, que é o que eu tenho aqui. A quantidade proposta é maior que a quantidade disponível. Eu acho que eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui. Ele estava bloqueando aqui, porque eu tinha uma composição executiva de 50 e eu estava pedindo 50 ou menos, mesmo que eu pedisse menos aqui, não ia dar, porque eu já tinha 50 em pedido. Isso é uma configuração que tem lá no cadastro do coletor de custos. Eu acabei de alterar lá, pausei o vídeo rapidamente, fiz a alteração e agora ele está aceitando aqui esses 100, essas 100 quantidades. Tá? Então, eu estou fazendo aqui a requisição desse item, que ele já reconheceu que esse item existe um pedido corporativo relacionado a ele. Agora, na hora de eu montar a requisição, ele já vai aparecer o item aqui de uma forma diferente. Olha o aço CA aqui, ele já está identificando com esse carrinho que esse é um pedido, é um item que vai ser consumido de um pedido corporativo. Tá? Vou colocar uma data de entrega e vou montar a requisição. Requisição 103. E agora vou transmitir essa requisição. Ele é uma requisição um pouco diferente das outras, porque se eu imprimir ela aqui, ele vai mostrar que este item ele está vindo de um pedido corporativo, ó, criado a partir do pedido corporativo número 4 da obra PED corporativo. Tá? Tá colocando aquela quantidade de preços, agora já está caindo na linha de cobertura do projeto que eu vou realmente utilizar esse aço. Tá? Eu vou gerar um pedido direto, as outras opções elas ficam aqui proibidas da gente usar, porque já existe, né, um processo de pedido pronto, não tem porquê de um pedido corporativo fazer um processo de cotação. Né? Já existe fornecedor, já existe preço negociado. Você deseja copiar as observações padrão do pedido para a requisição? Sim. Agora eu vou colocar só para quem está faturado a condição de pagamento. Está vendo que ele trouxe aqui 28 dias e o fornecedor já estão travados. E agora eu vou transmitir e o processo segue para virar um pedido. A única diferença é que é um pedido, aqui ele aparece de novo, aquela justificativa, porque eu estou gerando um pedido direto. Eu vou aprovar aqui como gerente de custos essa requisição, a requisição 103, né, se eu não me engano, que a gente acabou de gerar, e depois ele vai gerar o pedido. Tá? Tem um detalhe só, ó, eu já tinha feito outros testes aqui, a requisição 103 eu vou aprovar agora. Tem um detalhe que é o seguinte, agora, se a gente for lá na lista de pedidos dessa obra, a gente vai ter um pedido aqui, que a gente acabou de gerar, né, que é o pedido 47, tá? Eu vou aprovar ele agora. Vamos aprovar ele aqui, ó, no workflow. Vai passar por uma aprovação, pelas aprovações da obra normal, né? Ó, o pedido 47 está aqui. Vamos aprová-lo. E aí, tem apenas uma última operação aqui na tela. Eu vou atualizar aqui a tela de lista de pedidos. A bandeirinha vai ficar verde. Ó, ela ficou verde, mas note que ela tem um símbolozinho de atenção ainda. Por quê? Porque aprovado por administrativo da obra, aguardando a inclusão de ICMS, gerado a partir de um pedido corporativo. Então, antes que eu possa medir esse pedido, tem uma operação aqui, que é editar ICMS do pedido corporativo, porque agora é o seguinte, pode ser que eu precise fazer esse ajuste, porque dependendo do estado para onde vai, eu tenha que fazer um ajuste de ICMS aqui. Tá? Então, aqui nessa tela eu seleciono o pedido, dou um OK, e ele abre os itens do pedido para que eu possa colocar aqui a alíquota, o valor do ICMS direto aqui, ou um ou outro. Tá? Vamos por 10,
10% aqui, ele já atualiza o preço unitário para 111,11. Tá? Imagine que eu tivesse dentro desse pedido um valor de frete, eu poderia fazer um ajuste aqui também, tá? Um item de frete, né? Mas eu não tenho. Então eu vou salvar aqui e agora sim eu consigo medir o pedido. Se a gente atualizar aqui a lista de pedido, aquele símbolozinho vai sair e o processo finaliza dessa forma. Tá? Então, esse é um recurso que facilita, vamos dizer assim, o time de suprimentos a fazer negociações grandes, garantir preços por uma data de validade com um determinado fornecedor, com uma forma de pagamento, e aí você não precisa ficar toda hora que for gerar um novo pedido daqueles insumos já previamente negociado, você não precisa ficar toda hora fazendo o processo de suprimentos todo. Tá ok, pessoal?